Imagina a seguinte situação. Você acaba destruindo um relacionamento com uma pessoa querida porque você falou coisas que você percebe que não deveria ter falado. E por causa dessas coisas que você falou, o desentendimento ficou insuportável e vocês não se falam mais. Você teve culpa nessa situação ou responsabilidade? Nesse vídeo eu vou falar os 4 passos para você então incorporar este novo modelo de realidade. Basicamente o que a gente vai ver vai ser a diferença entre culpa e responsabilidade, como assumir e o que significa assumir 100% de responsabilidade, como fazer esse processo através de questionamento intensivo e como fazer a sua mudança interna através de ações internas. Sem esses 4 passos, você não vai conseguir ancorar esse novo modelo de realidade. Esses 4 passos eles vão se construindo um em cima do outro para que você tenha uma boa base e uma boa fonte de ação. Quando você não consegue incorporar esses 4 passos, basicamente o que vai acontecer é você vai, de algum modo, voltar para o modelo de realidade lá atrás que a gente viu no primeiro vídeo. Então, por acaso, se você não tiver assistido os últimos episódios, eu recomendo que você pare este vídeo, volte lá atrás, assista todos os episódios desde o começo, para que você consiga aproveitar muito mais o conteúdo que eu vou passar nesse aqui. Bom, de forma geral, para você que já acompanhou, no primeiro vídeo a gente viu como o modelo de realidade de externalização dos problemas gera um monte de conflitos internos que acabam culminando na destruição da sua realidade externa. Isso vai gerar basicamente uma sensação de incapacidade e falta de controle. Até que um momento, alguma situação vai acontecer, ou isso se torna insuportável a um ponto, em que você decide, opa, algo de errado não está certo, algo precisa mudar. Então você começa a perceber que o mundo interno vai ser quem vai determinar o seu mundo externo. E você passa então a começar a incorporar esse modelo de realidade. Várias dúvidas nesse caminho vão surgir, vai ter desconforto, mas quando você assume o compromisso de mudar, a coisa fica muito mais leve, principalmente agora que você vai saber quais são os 4 passos para efetivamente ancorar esse novo modelo de realidade. Culpa ou responsabilidade. Qual que é a diferença entre um e outro? Culpa, ela vai surgir de uma percepção ainda de vitimismo, muito mais disfarçada em relação à externalização do problema. Você talvez caia na armadilha de pensar, opa, se eu estou olhando para dentro, eu estou me culpando pela situação, eu estou olhando para dentro. E esse é o processo. Ainda não. O que acontece nesse momento é que você separa a pessoa que você é hoje e a pessoa que você era lá atrás. Hoje, você tem a clareza da situação muito grande. Então hoje você consegue ver quais seriam as atitudes ou o modo de pensar diferente que você deveria ter adotado para que as coisas fossem diferentes. Então, volta lá naquele exemplo que a gente falou no começo do vídeo, que você disse coisas para a pessoa que você gostava e que destruíram esse relacionamento. Hoje, depois desse relacionamento ter sido destruído, faz muito sentido. Putz, não devia ter falado o que eu falei. Só que, se você observar e for realmente sincero com você vai perceber que naquela época não tinha como você ter feito diferente. Não tinha como você ter falado diferente. Porque os seus sentimentos de frustração provavelmente estavam tão grandes que você precisava aliviar aquela prisão que você tinha de vítima. Então, basicamente, era tudo o que você podia fazer. Então, quando você pega e se olha lá para trás, o que você faz nesse sentimento de culpa é colocar o problema no externo. E o externo, nesse caso, é o você do passado. Responsabilidade é completamente diferente. A responsabilidade é quando você tem consciência de que o único eu que você consegue trabalhar com é o seu eu do presente. Então você teve responsabilidade naquele término daquele relacionamento?
Sim, você teve responsabilidade. Teria como ter feito diferente? Não. E você passa a se questionar, será que eu posso fazer diferente agora? Para aquele mesmo relacionamento? Pode ser que você chegue na conclusão de que não, aquele relacionamento já não rola mais. Mas talvez você então entenda que nos próximos relacionamentos você pode melhorar a sua atitude. Observar melhor como você se sente para que você não cometa o mesmo erro de novo. Porque afinal de contas, o erro não foi fora. Responsabilidade aqui dentro. De modo geral, o que vai acontecer é que o sentimento de culpa vai te levar a uma passividade, a se acomodar com a situação, embora você fique se remoendo. Enquanto o sentimento de responsabilidade vai quase te levar a uma necessidade de movimento, uma necessidade de ação. Esse foi o primeiro passo. Entender que culpa e responsabilidade são coisas diferentes. Então o segundo passo então é trazer 100% de responsabilidade para você. Eu sou 100% responsável por tudo que me acontece. Tudo de bom, tudo de ruim. E o que significa ser 100% responsável? Bom, entender isso a um nível mais profundo não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Mas um ponto importante para se entender nesse processo é o seguinte, que muitas vezes vai ter situações externas que você não tem como controlar. Eventos e acontecimentos externos que não tem como você controlar. Agora, você é 100% responsável por como você vai reagir a esses eventos. Como você vai se relacionar com essa realidade externa que se apresenta. Então, por exemplo, imagine a seguinte situação. Uma pessoa recebe o diagnóstico de câncer. Ok, um fato externo aconteceu. Essa pessoa tem câncer. Assumir 100% de responsabilidade nesse momento é basicamente se questionar. De que forma, qual que é a melhor forma que eu posso agir em relação a esse câncer? Você pode ter esse câncer e esse câncer te abalar completamente e você basicamente desiste dos últimos tempos de vida que você tem e você desiste da vida basicamente. Ou então você percebe que o câncer, essa crise, é um convite à mudança e você percebe que, cara, tem um monte de áreas na minha vida que eu não estou vivendo como eu realmente gostaria. Né? Eu estou trabalhando um monte, super insatisfeito com o trabalho, por exemplo, por causa disso eu durmo pouco, me alimento mal. E talvez você possa então pegar e utilizar o câncer como uma grande desculpa para então você mudar completamente a sua vida. Né? Eu vou fazer menos horas do trabalho, porque afinal de contas estou com câncer. Vou começar a me alimentar direito, porque afinal de contas estou com câncer. Vou começar a dormir mais, porque afinal de contas estou com câncer. Ou seja, como você se relaciona com a doença vai determinar totalmente a realidade que você vai vivenciar. O que acontece em muitos dos casos em que o paciente que recebe esse diagnóstico passa a encarar o câncer como uma oportunidade para mudança, é que esse câncer começa a entrar em remissão. Com o passar do tempo, o que você vai percebendo é que você vai afinando a sua capacidade de ter 100% de responsabilidade. Então você vai indo degraus cada vez mais profundos. Então, por exemplo, se a gente pegar o exemplo lá de trás, do primeiro exemplo que a gente deu no primeiro vídeo, da mulher que chegava em casa e o marido não conseguia escutar. Talvez nesse momento, então, ela comece a perceber como que eu posso trazer 100% de responsabilidade para isso. E ela começa a perceber, então, que não é só o marido que tem dificuldade de escutar. Ela tem dificuldade de se expressar também. Ela não consegue chegar para o marido e dizer: olha, fulano, é muito importante que você me escute. Eu quero que você sente aqui, preste atenção em mim, não fique pensando nas outras coisas, porque isso é importante para mim. E isso é importante para a nossa relação. E eu quero que você entenda isso. Nesse momento, ela está assumindo 100% de responsabilidade pela situação. Tem como ela mudar o hábito do marido para que ele sente e escute? Não, não tem como. Mas tem como ela mudar completamente a atitude dela em relação a isso. E talvez, a partir dessa mudança interna dela, a realidade externa comece a mudar e o marido compreenda o quão importante é esse momento de escutar. E talvez ele comece a mudar também. Mas tudo parte primeiramente de quem? Dela. De você. Terceiro passo. E aqui a gente começa
uma investigação mais frequente. Esse terceiro passo é um hábito, que é o hábito de se questionar o tempo inteiro. Se auto-questiona o tempo inteiro. Então, a nossa mente, ela funciona através de perguntas. Então, a gente vai observando a realidade, a gente vai interagindo com ela, e a gente raramente pausa para se perguntar alguma coisa. Então, nesses momentos de crise que você está em dúvida, o que está acontecendo, alguma coisa não está certa, pare para se perguntar. De que forma eu estou ajudando ou contribuindo para que isso aconteça? Que ações eu estou tomando ou que ações eu estou permitindo que façam comigo que estão contribuindo para que isso aconteça? Em que áreas da vida que eu estou permitindo que isso aconteça? E de que forma eu estou contribuindo? Bom, de modo geral, é basicamente se questionar. Se questione, se pergunte. E muitas vezes, nessa brincadeira mental, vão surgir coisas absurdas, tá tudo bem, é simplesmente a sua mente pensando. No meio dessas coisas absurdas, algumas coisas vão te tocar profundamente. E aí você percebe, opa, aí tem coisa. Esse é um exercício, esse exercício de questionamento é um exercício que você pode fazer no dia a dia, mesmo pensando, ou até mesmo você pode pegar uma caneta e papel e escrever. Quando a gente escreve, o nosso cérebro funciona diferente. Então muitas vezes você vai descobrir respostas diferentes só pelo fato de você estar escrevendo. De modo geral, não existem perguntas certas, específicas que você tem que fazer. Vai explorando as possibilidades de perguntas. Assim como não existem respostas certas e erradas. Existem simplesmente as respostas que vão surgindo. A partir dessa investigação de perguntas e respostas, as coisas vão ficando mais claras com o tempo. À medida que você for caminhando, esse processo vai ficando cada vez mais natural. E você vai saber caminhar cada vez mais por dentro do seu interior e da sua visão do mundo e da sua relação com o mundo. É um processo um pouco desconfortável no começo, mas como a gente já viu, esse desconforto ele passa. E passa a ser então depois uma coisa muito agradável, muito legal. Porque todas as respostas que você procura estão dentro de você. Você é a solução da sua vida. E o quarto e último passo, que é imprescindível, é ação interna massiva. Ou seja, depois de entender como funciona a culpa e a responsabilidade, assumir 100% de responsabilidade, se questionar quais são os pontos em que você pode se modificar, então aí você começa um processo de transformação interna muito grande. Essa transformação interna no sentido de transformar quais são esses sentimentos que estão te impedindo de agir de certo modo, ou esses sentimentos que estão travando a sua realidade. E nesse processo, então, de investigação, algumas técnicas vão te ajudar nesse processo, como, por exemplo, meditação, yoga, respiração, fazer trilhas, muitas vezes fazer uma viagem, se expor a uma nova realidade, situações, eventos, experiências, todas elas vão provocar essa transformação interna. E por que é tão importante essa transformação interna? Ao nível corporal mesmo. Porque a nossa transformação ela acontece em várias etapas. Né? E o mental, o intelectual, é simplesmente uma dessas etapas. Para a gente realmente conseguir se sentir diferente, a gente precisa ir para o entendimento corporal. E para fazer esse entendimento corporal, então é que essas técnicas, essas práticas ajudam muito nesse processo. Eu vou explorar mais essas práticas em próximos vídeos, em próximas séries. Inclusive, eu estou organizando um curso de meditação que eu já dou presencialmente aqui em Florianópolis, para que você possa se libertar desses sentimentos mais profundos. A meditação é uma técnica incrível, assim, é a base de todo o processo de transformação pessoal que a gente passa. Você vai perceber que ao tomar ação para esses 4 passos e começar a aplicar esses 4 passos, você vai encontrar certas dificuldades. No começo são muitas novas técnicas, muita informação, muito novo conhecimento, talvez você fique um pouco confuso, isso é normal. Então é por isso que no próximo vídeo eu vou falar sobre os 2 maiores vilões nesse seu processo de transformação. Por isso, fica ligado no próximo episódio, semana que vem, segunda-feira, a gente se encontra de novo. E se esse vídeo fez sentido para você, dá um like, coloca aqui nos comentários qualquer dúvida que você tiver, vai ser um prazer responder. E nos vemos semana que vem.